Olá, meu irmão, minha irmã. A paz de Jesus, amor de Maria esteja no seu coração. Eu sou o Fernando, o coordenador do Ministério de Pregação da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e juntos estamos fazendo uma formação com este livrinho aqui, o RCC Responde, de número 9, do Ministério de Pregação. Esse livrinho ele pode ser comprado no escritório diocesano e também pode ser encontrado no site da Renovação Carismática Católica. Bom, meus irmãos, então no vídeo passado nós vimos a pergunta sobre o que é ministério, né? O que é o ministério de pregação. E hoje nós vamos para a pergunta de número 2, que estará aparecendo aí na sua tela. Quem pode ser pregador da RCC? Olha só, meus irmãos, essa pergunta. Quem pode ser pregador? Então, para mim ser pregador, o que eu preciso ter? Bom, primeira coisa, meu irmão e minha irmã, para ser pregador do grupo de oração, você precisa participar do grupo de oração. Então, esse é o primeiro critério. Você precisa perseverar, estar dentro do grupo de oração, estar participando ali como servo, né? Como perseverante, como pessoa que está perseverando dentro do grupo de oração. Então, você não pode ser um pregador da RCC se você não tem um grupo de oração, tá? Qual é o teu grupo de oração? O meu grupo de oração é o grupo de oração jovem, Amigos na Fé. E o seu? Se você tem um grupo de oração, então você precisa participar dele. Então, para ser pregador, você precisa estar em um grupo de oração. Segunda coisa, você precisa ter feito o processo de iniciação. Sabe qual é o processo de iniciação? É o Seminário de Vida no Espírito, 9 encontros, né? É o retiro de aprofundamento de dons e o retiro de experiência de oração. Experiência de oração e aprofundamento de dons é um retiro que é feito normalmente em um final de semana. Então, esses três passos, Seminário de Vida no Espírito, aprofundamento de dons e experiência de oração, são o processo de iniciação. Então, veja só, meu irmão, quando você está iniciando, então você está no grupo de oração, está perseverando e você gostaria de ser servo, você sente o chamado de servir na igreja dentro do movimento da renovação carismática. Assim como em qualquer outro movimento pastoral, existe uma forma formativa de você se tornar membro daquela pastoral, daquele movimento, dentro da renovação. Então, o processo de iniciação é esse: Seminário de Vida no Espírito, retiro de experiência de oração, aprofundamento de dons. Se você não fez ainda algum desses, meus irmãos, então entre em contato aí com o coordenador do decanato, contato com o coordenador diocesano, e veja aí quando estará marcado para o próximo encontro desses, para que você possa estar fazendo, né? Depois desses, ainda tem mais alguma coisa? Tem um módulo básico. O que é um módulo básico? É um processo formativo, né? Um processo agora catequético. Se o processo querigmático, o processo de iniciação, ele é mais voltado ao querigma, mais voltado à pregação, ao primeiro encontro com Deus, esse agora é um processo catequético. Então é preciso aprender, é preciso estudar as coisas da igreja, as coisas do movimento, é preciso fazer esse tipo de estudo também. Então, dentro no módulo básico é que você vai aprender de uma forma geral o que é o movimento da renovação e muitos pilares da nossa igreja católica. Então, são mais alguns encontros aí que você vai ter, né, para você conseguir fazer esse módulo básico, esse processo de iniciação. Bom, e depois disso? Bom, depois eu posso fazer ainda mais uma coisa. Aí sim entra o quê? A formação específica da pregação. Então, aí agora, depois que você fez esses passos, nós vamos fazer a formação para pregadores. Então, você vai aprender como pregar, como preparar uma pregação, quais são os elementos da pregação, qual é a vida espiritual que o pregador deve ter antes e depois da pregação, o que é o rema e o que é o tema. Então, são todos elementos, né, do Ministério de Pregação que você vai estar aprendendo na formação, especificamente a pregação. E depois disso, tem mais alguma coisa? Bom, além dessas formações, tudo, meu irmão, minha irmã, é muito importante, então, que essa pessoa que sente o chamado de ser pregador, ela tem que ver os sacramentos, né? Esteja em dia com os sacramentos da igreja, né? Eucaristia, confissão, e também ela tem que ser uma pessoa que dê testemunho na sua vida também, né? Seja uma pessoa que ela tenha, né, um testemunho de vida coerente com a sua vida. Além disso, meus irmãos, então, se eu tenho todos esses critérios, eu já posso sair pregando em todos os grupos de oração, em outra diocese, outro estado? Não, nós sempre temos que ter a bênção do nosso coordenador, do grupo de oração,
coordenador da nossa diocese, coordenador do nosso estado. Então, eu só posso ir pregar em outros lugares se for com a autorização do meu coordenador, né? Então, e para mim pregar no meu grupo de oração, o meu coordenador também tem que dar essa autorização para mim poder pregar. Bom, vamos para mais uma pergunta? Como confirmar o chamado para o ministério de pregação? Meu irmão, como que a gente confirma, então, esse chamado para o nosso ministério de pregação? Como a gente já falou, a questão do ministério, então, é um chamado, é um carisma, é algo que vem do céu. É Deus que te chama, é Deus que impulsiona você a pregar, é Deus que chama você para cantar, para louvar a Deus, para exercer um ministério ou outro. Então, Deus ele vai chamar isso, mas ele vai confirmar através dos irmãos, ou seja, porque nós não vamos servir para nós mesmos. Quando nós pregamos, quando nós cantamos, quando nós conduzimos o grupo de oração, não é para mim, não é especificamente para aumentar o meu ego, né? Por mais que eu também preciso daquele momento da graça e a palavra, primeiramente, vai ser para mim, porque os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca, né? Então a primeira palavra, ela é para o próprio pregador, mas o objetivo é para a assembleia, o objetivo é para a comunidade. Então, quando eu for pregar, né, eu vou pregar voltado para a comunidade. Então a comunidade ela deve confirmar também esse ministério, né? Se as pessoas vêm chegar para você, veja, você parece que tem o dom da pregação. Nossa, quando você fala eu me arrepio. Não só sentimentalismo também, né? Mas que as palavras elas entrem no coração da pessoa. Então a pessoa pode falar, olha, eu fui tocado, mudei de vida essas tuas palavras. Que palavras profundas, que boas palavras, como você, né, faz nós sentirmos o Espírito Santo de Deus com a tua pregação. Todos esses são confirmações. São confirmações. Então, nos momentos de oração, os teus conselhos, as tuas palavras, você tem essa facilidade de preparar um roteiro, de estudar a palavra, ler a palavra, se aprofundar com a palavra de Deus, imaginar o contexto, imaginar como era na época de Jesus. E se você consegue ainda passar isso por meio de uma pregação, e o coração das pessoas sentem isso, que é o Espírito Santo que está aí, então essa é uma confirmação. Eu digo, meu irmão, minha irmã, eu já falei, né? Não tenho talento para música. Se eu pegasse um violão e começasse a tocar, o pessoal ia sair correndo, porque não ia sair nada, ele não tem a menor noção, né? Mas se eu estudasse, se eu me dedicasse, talvez eu poderia até mesmo conseguir alguma coisa. E assim é o ministério de pregação. Eu preciso também me dedicar, me preparar, mas também é preciso ter a unção. Ou seja, e essa unção é o próprio chamado de Deus, é o envio de Deus. E isso vai se fazer parte a partir do momento em que a comunidade aceitar isso. Olha só o que traz o livrinho. O reconhecimento se dará pelo testemunho daqueles que, ao ouvirem a pregação, sejam tocados por Deus e se abrem à conversão e ao seguimento de Jesus. Seja meu irmão ou minha irmã, se você quer ser pregador, já sabe o processo de iniciação, e também, se você, além de querer, gostaria de confirmar isso, então também já sabe como confirmar esse ministério, esse chamado, esse carisma dentro do seu coração. Essa foi mais uma formação do RCC Responde, aqui para a nossa Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.